Abra sua Bíblia comigo, querido, querida. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Jó, capítulo 42, verso de 1 a 6. Livro de Jó. Livro de Jó. Ué, mas esse menino do Netinho tá bonito demais hoje, hein? Hein? Ô Lourenço, você tá lindo, rapaz. Tá de terno e gravata? Aí. Jó 42, de 1 a 6. Nós vamos ler esse texto bíblico. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre entendendo a soberania de Deus. Muitas vezes você e eu temos dificuldade de entender que Deus é soberano na sua vontade. Quantas vezes a gente resiste, questiona, se queixa contra a vontade de Deus ou contra aquilo que Deus permite que venha sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender, como Jó escreve aqui, que Deus é soberano na sua ação. E que ainda que você e eu não entendamos a vontade plena de Deus em determinados assuntos, você e eu precisamos entender que Deus nunca perdeu o controle daquilo que acontece na minha e na sua vida. Ele continua sendo o nosso condutor. No final, vai dar tudo certo, se você deixar Ele ser o dirigente da sua vida. Diga para quem está do seu lado, olha, vai dar tudo certo no final, se você deixar Jesus conduzir a sua vida. Amém? Vamos ler esse texto então? Jó 42, verso de 1 a 6. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Vamos orar ainda? Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa hora, mais uma vez, ó Deus, abertos, com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta, para ouvir a Tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrá-la ao nosso coração, de maneira que nós possamos sair daqui nessa noite encorajados, animados, confortados e guardados pela Tua palavra. Nós oramos pedindo que esta palavra de vida eterna alcance os nossos corações que aqui estão, em nome de Jesus, e toda oposição do maligno que tenta roubar esta palavra ou mesmo impedi-la de frutificar, nós repreendemos no nome de Teu Filho, Pai. Nós oramos com fé no nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Entendendo a soberania de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o texto que nós acabamos de ler nos conta a experiência de Jó. Você e eu, todos nós, mesmo quem nunca leu a Bíblia, já ouviu falar de Jó e sabe de muitas coisas pelas quais ele passou, muitas situações difíceis com as quais ele teve de lidar. Jó, ele é descrito, por exemplo, lá no capítulo 1 do seu livro, como sendo um homem justo, honesto, íntegro e também temente a Deus. A Bíblia também nos diz que ele era um homem muito rico, mas ele tinha um inimigo que ele desconhecia. Ele tinha um inimigo que ele não sabia quem era. Parece que Jó não tinha o conhecimento das articulações do diabo contra a sua vida, contra a sua casa. Satanás
diz lá no primeiro capítulo do livro de Jó, quando ele acaba de passar pela terra, depois que ele passou pelo Oriente Médio, e ele teve que se apresentar diante de Deus, ele reparou que Jó era um homem diferenciado dos demais, e quando Satanás se apresenta diante de Deus, o Senhor trava com Satanás um diálogo dizendo que Jó era um homem íntegro, que se desviava do mal, que tinha temor do Senhor e tudo mais, que a conduta de Jó, ela alegrava o coração de Deus, e isso causou, diz a Bíblia, uma fúria no coração de Satanás, causou uma fúria no coração do maligno. Jó não tinha consciência de que o seu estilo de vida, de ser um homem honesto, de que ele era um homem íntegro, ele não tinha consciência de que esse estilo de vida, isso provocava a ira do inferno. Hoje, irmãos, ser um homem ou uma mulher honesto ou honesta, ser uma pessoa íntegra, eu tenho descoberto que não tem apenas provocado a ira do inferno, Kaique, tem provocado a ira também dos nossos colegas de trabalho, que são um bando de gente, muitas vezes um bando de gente desonesta. Quantas pessoas desonestas, quantas pessoas nós encontramos que estão com um coração cheio de corrupção, quantas pessoas que ficam o tempo todo articulando para ver se leva alguma vantagem, ainda que isso seja de maneira imoral. Nós hoje vivenciamos uma realidade terrível, porque não apenas o diabo odeia o honesto, como também muitos homens e mulheres do ambiente do nosso trabalho odeiam quem é honesto. Bobo é quem não leva vantagem, eles estão dizendo por aí. A Bíblia mostra que Satanás odiava Jó por causa da sua honestidade, da sua integridade e do seu temor a Deus. Mas Satanás, quando ele se apresenta para estar ali diante de Deus, ele ouve Deus falando sobre Jó, ele questiona. Satanás não aceita aquela palavra que Deus fala sobre Jó, ele questiona a integridade de Jó. Deus diz que não há ninguém semelhante a Jó na terra, e a Bíblia diz que Satanás afirma que Jó só servia a Deus por interesse. Então Deus declara que Jó é íntegro, mas de novo Satanás acusa Jó de amar mais a riqueza, a família e a si mesmo do que a Deus. E esta conversa toda que eu estou descrevendo aqui, ela está registrada no capítulo 1 e 2 do livro de Jó. E para provar que realmente Jó era um homem íntegro, honesto e temente a Deus, o Senhor permitiu que o maligno tocasse na vida de Jó, na família de Jó, nos bens de Jó, mas Deus proibiu ao maligno de tirar a sua vida. Deus não permitiu que Satanás tirasse a sua vida. E então a Bíblia nos mostra que depois desse momento, aonde há uma deliberação, aonde há uma autoridade ou uma autorização de Deus para que o maligno tocasse em toda a história de Jó, a Bíblia mostra para nós que de repente a vida de Jó é transformada num verdadeiro inferno. A Bíblia diz que Satanás roubou tudo o que ele tinha. De milionário, Jó saiu para a miséria num instante. A Bíblia diz que o diabo tirou todos os seus bens, matou os seus 10 filhos, levou o seu casamento ao fracasso, o maligno tirou a sua saúde, e o último golpe que o diabo deu na vida de Jó foi que ele também sequestrou os seus amigos, porque até os seus amigos, quando souberam da sua história e foram até a sua casa, o estavam acusando de pecado contra Deus. Satanás pisou, diz a Bíblia, Satanás quebrou, diz a palavra de Deus, Satanás destruiu a vida deste homem bom, honesto e justo em apenas algumas horas. A destruição de Jó não aconteceu em um dia, ela não aconteceu em 2 dias, ela aconteceu em minutos. Ele perdeu tudo em poucas horas. Seus bens, seus 10 filhos, sua casa, sua esposa, seu casamento, seus amigos, perdeu tudo. E até a saúde. E tudo isso Satanás fez para pressionar esse homem, a fim de que esse homem pudesse negar a sua fé e a sua confiança em Deus. A Bíblia diz que de repente
Um temporal desabou sobre a vida de Jó de uma hora para outra. As tragédias, elas foram se somando e se multiplicando na vida de Jó de uma maneira assustadora, de uma maneira destruidora. Jó, ele diante de todo aquele quadro de destruição, de perda, de dores, de sofrimento, a Bíblia diz que ele não perdeu a sua integridade. Por quê? Porque Jó amava o Senhor, ele amava Deus. Como eu disse, às vezes nós cantamos músicas como essas, que a gente ama a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. É bonito fazer declarações de amor, mas o amor, ele só é palpável na prática, nas atitudes, nas nossas ações. Jó amava Deus, e quando ele perde tudo, os bens, os filhos, a saúde, o casamento fica extremamente abalado, os amigos também o acusam. Quando ele perde tudo, a Bíblia diz que ele não perdeu uma coisa: amor a Deus, amor ao Senhor, mesmo diante de toda a tragédia, mesmo diante de toda a crise, mesmo diante de toda a falência, quando seus filhos morreram, quando a sua saúde foi destruída, Jó continuou amando ao Senhor. Nada nem ninguém conseguiu tirá-lo dessa posição de adorador, e a Bíblia diz que em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Foi uma grande decepção para o inferno a fidelidade e a integridade de Jó diante das dificuldades da vida. Meus amados irmãos, você e eu precisamos entender que mesmo quando Satanás conspira contra a nossa vida está sob o controle onipotente de Deus. O nosso Deus nunca entra em crise, o nosso Deus nunca perde as rédeas da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus é soberano em todo o seu propósito. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Mas pastor, como é que eu posso entender a soberania da vontade de Deus quando tanta coisa ruim acontece na minha vida? É aqui que eu quero tirar algumas lições. De vez em quando, nós somos surpreendidos por uma sequência de coisas ruins na nossa vida. Esses dias, alguém disse para mim o seguinte, alguém aqui da nossa igreja: pastor, nesses últimos tempos, morreu um monte de gente da minha família. Não foi? Marcão estava falando isso comigo, né, Marcão? Eu perdi 5 parentes, não me lembro quanto ele falou, recente. Irmão, sobrinho, filho. Uma sequência de coisas ruins aconteceram comigo. Às vezes acontece uma sequência de coisas difíceis com a gente. E como é que a gente vai entender a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, a soberania de Deus na minha vida, quando eu estou enfrentando tantas dificuldades? Preste atenção, queridos. Quando Jó enfrentou todas essas dificuldades, ele descobriu algumas coisas fundamentais para a sua vida e que também são fundamentais para a minha vida e são fundamentais para a sua vida. E o que é que Jó descobriu nesse tempo de desafios, quando tantas coisas ruins lhe aconteceram? O que ele descobriu? E que mudou a sua vida? E aqui no final desse livro que ele escreveu, ele relata para mim e para você. Veja o que Jó descobriu. Em primeiro lugar, Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Essa é a primeira coisa que Jó descobre: não há crise que Deus não possa reverter. No verso 2 ele diz assim: bem sei que tudo podes.
O problema de Jó parecia insolúvel, a sua doença, por exemplo, era incurável, a sua dor não parecia ter fim, porque ele sepultou 10 filhos no mesmo dia, ele perdeu toda a sua riqueza no mesmo dia, a sua dor parecia não ter fim. Jó estava no fundo do poço, todas as circunstâncias apontavam para a sua ruína irreversível, para a ruína irreversível da sua vida. Ninguém mais poderia crer que Jó um dia se levantaria das cinzas. Todos acreditavam que Jó estava liquidado. Todo mundo que olhava para ele acreditava que não tinha mais jeito. Mas quando tudo parecia perdido, Jó teve um entendimento claro da soberania de Deus. A desgraça bateu sobre a sua casa, a tragédia roubou a sua saúde, tudo estava contra ele, mas ele então se levanta e diz: bem sei que tudo podes. E o verso 10 diz aí, que nós não lemos do texto do capítulo 42, ele diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava, e deu-lhe o dobro de tudo quanto ele possuía antes. Jó entendeu, e você e eu precisamos entender, querido, que para Deus não há impossíveis. Quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão. Quando Deus se manifesta, ninguém pode detê-lo. Quando a mão de Deus age, Satanás foge, a tempestade vai se transformar em bonança. O impossível acontece na nossa vida, ainda que tragédias batam a minha porta e a sua porta, ainda que dificuldades nos visitem de maneira terríveis e a gente não saiba muito bem lidar com elas, você e eu precisamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está soberano nesta situação, e no final tudo isso vai cooperar de uma forma que você e eu não entendemos, mas vai para cooperar para o nosso bem e para a nossa vitória. Jó saiu da cova. A Bíblia diz que ele levantou-se das cinzas, porque ele entendeu que não há crise que Deus não possa resolver, e mesmo em meio às suas dificuldades, depois de tolerar todo aquele tempo de terror, depois de passar por todas aquelas perdas, ele continuou amando a Deus e entendendo que Deus era soberano na sua vida, e por isso Deus o levantou, restituiu e o abençoou. Deus é soberano, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua casa, Ele está no controle da sua vida, e ainda que você não entenda, Ele continua governando todas as coisas para o seu e para o meu bem. Eu já falei aqui algumas vezes, mas como é que a gente pode entender uma tragédia como algo bom? Tragédia sempre é tragédia. Mas eu não vou contar a história de novo, mas apenas pontuá-la. Quando eu experimentei a tragédia, em 79, quando eu quebrei todo o meu maxilar, eu quase morri num acidente, como é que eu poderia entender que aquilo era bom? Eu não conseguia imaginar. Quando eu sofri aquele acidente e eu estava morrendo, aquilo não parecia algo bom para mim. Eu estava morrendo, eu tinha 14 anos de idade. Eu estava morrendo. Sofri um acidente. Acidentes acontecem. Mas depois que eu vivenciei toda aquela experiência do meu acidente, e hoje eu olho para trás, eu vejo como Deus tratou comigo, trabalhou a minha vida e me deu experiências novas. Um jovem de 14 anos, que só pensava em aproveitar a vida, sofre um acidente grave, está morrendo, e aí tem pela primeira vez, de uma maneira muito intensa e forte, um contato com Deus. Foi algo que marcou a minha vida. Foi algo que impactou meu coração. Não era uma experiência agradável. Sentir dor. Não foi uma experiência boa, aquele momento. Mas depois de superar, eu olho para trás
E aquele momento está na minha mente até hoje. O dia em que eu fui visitado pela misericórdia de Deus e Ele reverteu a tragédia em experiências que edificam a minha vida. Deus nunca perdeu o controle da sua vida, querido. Se você está vivendo um tempo difícil, não se desespere. Creia na soberania de Deus. Ele está conduzindo isso aí para que você possa ter uma vitória muito grande na presença dEle. Em segundo lugar, Jó entendeu que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. No verso 2 ele diz assim: e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meu amado, entenda uma coisa: nada, absolutamente nada apanha Deus de surpresa. Deus nunca vai olhar para uma situação e dizer assim: não esperava que isso acontecesse. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nada abala o trono de Deus, nada frustra os propósitos divinos. O plano de Deus já foi estabelecido há muito tempo para a sua vida, para a minha vida. Ele nos amou, Ele nos escolheu, mesmo antes da fundação do mundo. Ele já escreveu no seu livro cada detalhe da sua e da minha vida, os acidentes da vida, as crises que nós vivenciamos, aquelas que nos atingem no nosso dia a dia, elas não podem deitar por terra os planos de Deus na sua vida. Pastor, eu estou vivendo um tempo emocional muito desafiador. Pastor, eu estou vivendo um problema de angústia muito terrível. Pastor, eu estou vivendo um tempo que parece que não vai passar, de tão difícil que ele é. Eu quero te dizer, querido, que você precisa entender que nada disso vai deitar por terra os planos de Deus para a sua vida. Jó experimentou tudo isso. E ele compreendeu que mesmo quando nós somos afligidos, mesmo quando nós passamos por lutas, crises e dores, ele entendeu que os planos de Deus não podem ser frustrados. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você e eu hoje gostamos muito de falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem escreveu isso foi um homem que andou de navio 3 vezes, e as 3 vezes que ele andou, o navio afundou. O homem que escreveu isso, que todas as coisas cooperam para o bem de Deus, pregou a mensagem da cruz até trocá-la por uma coroa. Mas ele foi preso diversas vezes, chicoteado diversas vezes, apedrejado. E por fim, Nero arrancou a sua cabeça. Ele foi decapitado, mas ele escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você estiver em luta, quando você estiver com um problema, quando você estiver com um aperto financeiro, quando você estiver sofrendo alguma angústia, entenda que esse tempo desafiador, ele é para poder te aproximar mais de Cristo. Esse tempo, quem sabe, o Espírito Santo está criando para que você possa orar mais pelas madrugadas. Quem sabe, esse tempo que você está vivendo e que você considera desafiador, é uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando, para que você dobre os seus joelhos, para que você ore mais, para que você leia mais a sua Bíblia, para que você jejue mais vezes do que você tem jejuado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. A soberania de Deus está sobre a minha e a sua vida, mas quando esses tempos ruins vêm, eles vêm para nos aproximar de Cristo. Deus é soberano, irmãos, mesmo quando coisas ruins acontecem com a gente. Eu não gosto de coisas ruins. Eu não fico alegre quando coisa ruim acontece comigo. Mas eu creio que apesar da minha tristeza, da minha dor, da minha frustração, da minha angústia, quando essas coisas acontecem comigo, eu creio
que de alguma forma Deus está trabalhando para que o melhor aconteça lá no final dessa jornada. Em terceiro lugar, esse texto diz, e Jó admitiu, que o seu conhecimento de Deus era superficial. Veja quem é que está dizendo isso. Quem está dizendo isso, que o seu conhecimento de Deus era superficial antes dessas experiências, é um homem que lá no céu, não foi na terra, foi lá no céu, o próprio Deus disse sobre ele para Satanás: é justo, é íntegro, é temente e se desvia do mal. Mas aí, depois de Jó passar por tudo isso, depois de ele perder a sua riqueza, depois de ele sepultar 10 filhos, depois de ele ter o seu casamento abalado, depois de ele ter a sua saúde arruinada, depois de passar por tudo isso, ele disse que o seu conhecimento de Deus era superficial. E agora, depois que ele passou por tudo isso, ele amadureceu como crente. Olha o que ele diz no verso 5. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Sabe como é que é isso? Nós estamos aqui nesse culto, e eu estou falando, você está me ouvindo, mas muitos de nós estamos ouvindo, mas é um ouvir assim, meio distraído, é um ouvir assim, sem profundidade. Mas quando a luta bate na sua casa, quando a crise chega no seu leito, quando a situação começa a sufocar na vida financeira, quando de repente o inesperado chega e abala as nossas convicções, então nesse momento, querido, nós é que precisamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Jó disse: olha, eu adorava a Deus, eu servia a Deus, fazia o meu melhor para Cristo, para Deus, mas depois que eu passei por essas experiências de sofrimento, de angústia, eu descobri no final delas que tudo o que eu tinha antes era muito superficial, e que a minha relação com Deus amadureceu profundamente nesse tempo de angústia e de crise. Apesar de Jó ser um homem piedoso, temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal, ele diz aqui que ainda não tinha experiências profundas com o Senhor. Querido, não basta, preste atenção nisso, você que está aqui nessa noite, não basta a gente saber que o nosso Deus é o Deus dos antigos, não basta você e eu sabermos que o nosso Deus é o Deus do nosso avô, era o Deus do nosso bisavô, era o Deus do nosso pai, era o Deus da nossa mãe. Não basta saber isso, você precisa também na sua vida de uma experiência pessoal com esse Deus. As grandes lições da vida nós não aprendemos em dias de festa. Está dizendo aqui Jó, é no vale da dor, quando nós passamos por situações desafiadoras, quando nós passamos por momentos de perda, de lutas, aí é que nós amadurecemos. Deixa eu dizer uma coisa, quantos de vocês aqui gostam de suco de uva? Dá um tchau para me ver quantos, é muita gente, obrigado. Mas você sabia que antes de você poder tomar o suco de uva, ela teve que ser amassada e espremida, para que ela pudesse liberar o gosto doce dela? Eu não sei você, mas acredito que muita gente gosta de azeite. O azeite é uma bênção na cozinha e para a saúde também. Irmãos, a Cristina do Carlinho aprendeu com a sogra dela, uma mulher virtuosa, Dona Laura, a fazer um bacalhau no azeite, que é tudo de bom que você puder imaginar. O azeite é uma maravilha, dá um sabor naquele negócio fantástico. Mas antes do azeite chegar na nossa mesa, aquele caroço de azeitona foi amassado, mas não só amassado, depois ele foi prensado com pedras, antigamente era pedras pesadas, foi amassado para que pudesse liberar
todo aquele potencial que ele tinha. É só quando a azeitona é moída, prensada, que ela vai produzir esse azeite tão precioso. É quando o diamante, por exemplo, aquela pedra bruta, ela é lapidada, é que nós revelamos a sua beleza mais encantadora. É no sofrimento, é isso que eu quero dizer para você, é no sofrimento que nós descobrimos uma maneira mais profunda de sermos gratos a Deus. É no sofrimento que Deus vai lapidando a minha e a sua vida. É no sofrimento que Deus vai trabalhando o meu e o seu coração. Então, quando nós estamos sofrendo, nós precisamos entender a soberania de Deus. Deus não perdeu o governo sobre a situação. Ele quer trabalhar você. Ele quer provocar o seu coração para que você possa buscá-lo com mais intensidade. Eu acho interessante que algumas pessoas hoje, e acho que já acontece há muitos anos, elas só vão jejuar quando o negócio aperta, você já viu? Quando a situação fica bem apertada. Eu achei muito curioso, esses dias eu estava conversando com o nosso pregador famoso, Michael Jackson, né? Pregou aqui domingo passado. Aí nós chegamos no concílio regional, o Michael muito ansioso, porque ele não sabia para onde ia. E aí nós fomos almoçar, achei isso muito curioso, fomos almoçar. Aí nós de almoçar, eu vi que o Michael não serviu carne. Eu falei, Michael, você não come carne não? Não, lá em casa, eu, minha mulher e minha filha, até os cachorros, 3 meses sem comer carne, jejum com propósito para essa nomeação. Eu falei, Mike, você podia ter jejuado até antes do concílio, 3 dias antes, você vai ficar sem comer carne, todo mundo comendo carne aqui no restaurante, a gente serve, no self-service, todo mundo, você não vai comer. Mas porque a aflição, a angústia dele, levou ele a fazer um jejum de 3 meses. Você está entendendo? Às vezes Deus permite que algumas coisas cheguem até o nosso coração para nos levar a jejuar, para nos levar a orar mais, para que a gente possa ir para as madrugadas orar. Quantos de nós não levantamos mais de madrugada para oração? Quantos de nós não jejuamos mais? Quantos de nós não lemos mais a Bíblia com mais intensidade? E nem oramos mais tempo, a não ser que de repente alguma coisa nos surpreenda, alguma dor nos aperte, alguma perda aconteça. Querido, é no sofrimento que nós descobrimos de maneira mais profunda a graça de Deus. Jó afirmou que ele conhecia Deus de maneira superficial, mas depois de passar por essas experiências difíceis, ele diz que agora ele o conhecia mais intimamente. Em quarto lugar, Jó passou a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda e pessoal, depois desse tempo de sofrimento. Veja o que ele diz no verso 5. Ele diz assim, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção, como é que ele diz que agora os olhos dele veem a Deus? Ele perdeu toda a fortuna que tinha, enterrou 10 filhos no mesmo dia, Deus me livre e guarde uma situação dessa. O casamento dele foi abalado, a saúde dele foi por água abaixo, tudo em ruína. Os amigos que ele tinha mais chegado, em vez de apoiar, agora estava dizendo que ele tinha pecado contra Deus. E como é que ele fala que agora ele conhece Deus de maneira mais profunda? Depois de passar por tudo isso, sabe o que Jó está dizendo, irmãos? Longe de destruir a sua vida, o sofrimento, ele diz aqui, o levou a um conhecimento mais profundo do Senhor. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Agora preste atenção, talvez você não se lembre de muita coisa que eu vou dizer aqui nessa noite, mas essa eu quero que você guarde. O mesmo sol que endurece o barro, você já viu o cara que lida com vaso, põe o vaso no sol para secar? O mesmo sol que endurece o barro, quando você põe a cera nele, faz o que com ela? A torna mole, maleável.
O problema não é Deus, o problema somos nós. Alguns de nós, quando está diante do sofrimento, ficam mais duros, críticos com Deus. Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que essas coisas ruins acontecem na minha casa, na minha vida, se eu procuro te servir? Algumas pessoas, quando estão diante do sofrimento, em vez de se quebrarem, elas se tornam mais duras, mais embrutecidas. Algumas pessoas, diante das crises, angústias e sofrimentos da vida, ao invés de se quebrarem diante de Deus, elas ficam revoltadas contra Deus. Jó não busca explicações, irmãos. Diante do sofrimento da sua situação, o que ele quer é continuar tendo comunhão com Deus. É por isso que ele ama a Deus, mesmo diante das dificuldades, das coisas ruins que estavam acontecendo com ele, porque ele entendia a soberania de Deus. As circunstâncias, as feridas, as angústias, as tristezas, elas foram todas superadas na vida de Jó. Por quê? Porque ele passou a conhecer Deus de uma maneira mais profunda, depois que ele vivenciou essas coisas. E é interessante, e eu quero terminar a minha palavra para a gente poder estar orando. É interessante quando você, no capítulo 42, no verso 10, que eu não li, mas está escrito aí. É interessante que depois que Deus restaura as coisas no coração de Jó, no verso 10, é impressionante aquilo que o texto bíblico diz. E diz aí o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando ele fazia o quê, irmãos? Como é que ele estava? Ele já tinha recuperado a saúde aí? Ele ainda se rapava com aqueles cacos. Os filhos estavam vivos, todos sepultados. A mulher estava por perto, mais distante, porque ela se revoltou contra Deus, lembra? Quando ela viu toda aquela tragédia, ela disse assim: ainda mantém a sua confiança em Deus? Amaldiçoa Deus e morre, homem. Ela estava distante. Os amigos que ele tinha, mais chegados, os amigos estavam acusando Jó de que tudo o que tinha acontecido com ele, com certeza era pecado que provocou aquilo. Mas o verso 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ô irmão, se eu estiver passando por uma dificuldade, e chegar aqui uns 3 irmãozinhos da igreja e começar a me dar esculacho, está vendo, pastor? O senhor está vivendo isso aí porque o senhor deve ter pecado. O senhor abre os olhos, o senhor fica lá pregando para a gente, o senhor abre os olhos porque o senhor fez alguma coisa errada. Ou eu já estou com um problema, eu já estou sofrendo, a vida já está me batendo até não querer mais, e ainda chega 3 cidadãos da minha igreja, em vez de me consolar, fica dizendo que eu estou em pecado. O que você tem vontade de fazer com um cara desse? Torcer o pescocinho dele. Não é? Pois sabe o que Jó fez? Jó foi orar pelos amigos. Ele foi orar pelos amigos. Ele estava com muita dor na carne, porque ele estava, alguns estudiosos dizem, com câncer de pele. Ele estava com muita dor na alma, porque ele havia sepultado os filhos, os 10 filhos. Ele estava muito solitário, porque a sua esposa estava revoltada e provavelmente longe dele naquele momento, e os seus amigos que ali estavam não o compreendiam, mas ele estava orando. Sabe o que oração significa? Busca de comunhão com Deus. Ele não se afastou de Deus,
Ele buscou mais relacionamento com Deus. E quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. E o verso 10 termina dizendo assim: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Eu quero terminar dizendo para você que muitos de nós gostamos de ficar com a segunda parte. Senhor, restitui o dobro. Mas a gente não gosta da primeira parte. Não, a primeira parte que é de perder tudo, a saúde, os filhos, os bens, os amigos, essa parte a gente quer pular ela, a gente quer a segunda parte, o dobro de tudo. Querido irmão, irmã, vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero dizer para você que por mais dolorosas que estejam sendo as suas experiências nos últimos dias, eu quero que você entenda que Deus não perdeu o controle das coisas. Ele está dirigindo tudo para o seu e o meu bem. Para o seu e o meu bem. Daqui a pouco a gente para de falar nisso. Mas alguém me perguntou na semana passada, um amigo me perguntou o seguinte: Robert, se você for transferido de Manhuaçu, você vai embora? Eu disse para ele o seguinte, escute o que eu disse. Você se lembra de Davi? Ele falou assim, da história de Davi. Ah, matou o Golias? Não foi o Golias não, foi antes. Antes de matar o Golias, ele matou um urso e um leão. Por isso ele venceu o Golias. Ele já tinha experiência com Deus. Aí ele me perguntou, e se você for transferido? Eu falei para ele assim, eu matei um urso lá em João Monlevade. E eu garrei um leão pela juba em Manhuaçu. E se me mandarem para outro lugar, a minha conquista será infinitamente maior. Eu vou vencer Golias. Sabe o que é isso, irmãos? Para você pode não significar muito, mas para mim significa fé. Eu tenho confiança que aonde eu colocar os meus pés, a bênção de Deus me acompanha. Pode ser ruim no primeiro momento, como foi ruim no primeiro momento vir para cá. E tem sido uma alegria para mim estar com vocês. Foi horrível ir também para João Monlevade quando eu estava em São Paulo. Na faculdade, todo mundo dizia assim, João Monlevade é a igreja mais difícil da região. E todos nós seminaristas orávamos em nome de Jesus, não deixa a gente ir para lá não. Jesus, livra a gente dessa cova de leões. Os meus colegas foram livres, mas eu não. Eu tive que ir para João Monlevade. Experiência com Deus, comunhão com Deus, faz com que você vença todas as dificuldades. Deus continua controlando as coisas na sua vida, querido. Ainda que você não entenda, Deus está no controle de tudo. Diga para quem está do seu lado, Deus está controlando tudo aí. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Porque nessa noite nós compartilhamos mais uma vez a história de Jó que está nas Escrituras Sagradas. Jó, Senhor, é uma inspiração para nós. Com tantas dificuldades, tantos problemas experimentados, ele se apegou ao Senhor de uma maneira tão intensa, que as suas dores, que as suas perdas foram superadas, porque ele se apegou ao Senhor com amor. Agora, Deus, na nossa vida nós enfrentamos tantas perdas. Às vezes nós somos assaltados
tentados e surpreendidos por coisas desagradáveis. Meu Deus, se nessa noite algum irmão, irmã tem vivenciado um tempo assim de angústia, de sofrimento, de aflição, que o Senhor possa trazer para o coração dele e dela essa confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor possa sustentar esse meu irmão, minha irmã, de maneira que ele entenda que o Senhor é um Deus que tem soberania e que a vontade do Senhor, conforme Paulo escreveu em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda nada disso, mas nós sabemos que no fim elas vão contribuir para o nosso crescimento na fé. Que o Senhor possa ajudar a vida do meu irmão e da minha irmã, a fim de que eles possam superar e vencer os dias maus, com a bênção e a ajuda do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.